E aí, galerinha, no prólogo de Assim Falou Zaratustra, Nietzsche apresenta uma reflexão simbólica sobre o Sol. O Sol, de certo modo, de certa maneira, dependeria de haver pessoas para iluminar. Somente assim, iluminando, ele também passaria a ser iluminado, pois a luz, segundo essa metáfora, só adquire sentido quando encontra quem a receba. Diante dessa concepção, surge subitamente uma indagação inevitável. Como responder a essa visão sob uma perspectiva teológica cristã? Se para Nietzsche o sol e a sabedoria precisam de destinatários para se justificarem, que resposta oferece a fé à ideia de uma luz que carece de olhos? Eu anotei aqui no meu esboço, aliás, eu não apresento trabalho algum com base no improviso, vale essa ressalva. Desde quando eu era compelido a conduzir alguma mensagem em algum templo religioso ou mesmo em sala de aula, eu sempre ensaiava, estudava, por horas escrevia e lia reiteradas vezes o que eu ia explanar. E eu fiz aqui algumas anotações bíblicas em relação a uma, então, resposta cristã, teológica cristã a Nietzsche. O título seria O Sol que Não Se Apaga. Zaratustra declara que o Sol se cansaria se não tivesse quem o visse, que a sabedoria que não é compartilhada, quando não é compartilhada, ela perde o seu sentido. Mas a fé cristã proclama algo distinto, diferente. Há um sol que nunca se cansa, cuja luz não depende dos olhos que a contemplam, que a vislumbram, pois ele é a própria fonte da existência e da claridade. Em Gênesis 1:3 diz: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Em 1 João 1,5 ressalta: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Antes que o homem existisse, ou anjos, ou qualquer outra criatura, para compreender o brilho, Deus já era luz em si mesmo. Sua glória não necessita de plateia, nem de eco, e nem de resposta também. O Criador não brilha porque o veem, ele não brilha porque o contemplam, o vislumbram, não, ele brilha porque ele é. Ele é. Enquanto Zaratustra, ele se cansa de sua sabedoria como aquela abelha que acumulou demasiado mel, então ele desce ao mundo para oferecer sua luz. O cristianismo, não obstante, recorda que o verdadeiro sol e luz desceu primeiro, não por tédio como Zaratustra, mas por amor, não da montanha, mas do próprio céu. Porque Augusto Cury vai dizer: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer grande os pequenos, né? No livro de Isaías, do profeta, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. E no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 12, diz: eu, que é Jesus, eu sou a luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ignorância também, mas terá a luz da vida. Então Cristo, ele não desceu para dividir sabedoria humana, ciência, mas para entregar a vida, para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele não desceu em busca de sentido, mas ele desceu para dar sentido à humanidade, ao mundo. A luz de Deus não se desgasta, ela renova todas as coisas. A luz de Deus é o, é, a, é o combustível, né, que mantém as estrelas brilhando.
Aqui diz, reiterando Isaías, né, capítulo 60, versos 19 ao 20, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, mas o Senhor será a tua luz eterna. Assim, em contraste com a sabedoria já cansada e exausta de Zaratustra, a sabedoria divina é fonte inesgotável. Quando o homem recusa essa luz, é ele quem mergulha em sombras, e não Deus que então ele deixaria de brilhar ou perderia o seu sentido. Eu também anotei em João 1,5 que diz: as trevas não prevaleceram contra a luz. Ou seja, Deus ele não depende do olhar humano para existir. É o homem que depende do olhar divino, do olhar de Deus, do olhar de Cristo para não perecer. Sem ele, toda a luz humana se apaga e o sol da razão transforma-se em penumbra e penumbra de orgulho, de soberba mesmo, que pensa ser alguma coisa e não é. Eis, portanto, o mistério da luz eterna e o sentido derradeiro, último de todas as coisas, em um versículo delicioso para degustá-lo. Em Romanos 11, 33, que ressalta: porque dele, e por ele, e também é para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.